Olá, bom dia! Bom dia você, minha seguidora, meu seguidor. Hoje, terça-feira, hoje nós vamos falar, sabe de quê? De uma coisa que se você não souber, não vai compreender o seu filho. É loucura, mas é um fato, é verdade, não é fake, é um fato. Então, a gente só consegue compreender se entender isso. E hoje você vai aprender ao que realmente leva essa conexão com seu filho. Para quem não me conhece, sou Claucena, sou especialista em organização de rotinas de adolescentes. E eu estou aqui para você aprender como se conectar com seu filho e reduzir o tempo dele nas redes sociais. Então, se você ainda não me segue, tá na hora de seguir. Vem comigo, escolha uma das redes, Face, Insta ou YouTube e bora lá. E o tema de hoje, sem saber isso, você não consegue compreender seu filho. Muitas vezes a gente fala, caramba, o meu filho já tá com os hormônios à flor da pele. Vamos ver aqui, só o som, vou atrapalhar um pouquinho aqui, acho que melhorou. Caramba, o meu filho está com os hormônios à flor da pele. Caramba, será que é isso mesmo? Então você vai ver hoje que algo muito estranho, mas que no final da live você vai ver que faz todo sentido. Eu falarei sobre os hormônios e falarei sobre o cérebro do seu filho, mas que estão diretamente conectados aí no comportamento, nos sentimentos. Mas eu não vou trazer, a minha intenção aqui não é trazer algo científico, é trazer explicações didáticas para que você compreenda o que realmente está ocorrendo aí nessa fase da adolescência do seu filho, tá? E com isso, já gerar conexão, já gerar essa empatia, já começar a trilhar esse caminho ou abrir as portas aí dessa conexão. Então, eu vou contar uma história que aconteceu comigo primeiro, para vocês entenderem como que isso impacta na vida também do seu adolescente. Aos 11, 12 anos, mais ou menos, da minha filha, quando nós discutíamos, ou quando ela tirava uma notinha baixa, ou qualquer coisa que pra gente é besteira, ela começava a choramingar. E aí eu falava assim, pode parar de show. Eu sou a pessoa do parou, né? Pode parar de show. Então, parou de show. Parou de show. Você acredita nisso? Só que eu não sabia que com essa pequena frase, parou de show, pare de show, eu potencializava diversas coisas. Uma delas é desconexão. Eu afastava a minha filha cada vez mais. Por quê? Porque se eu já brecava um sentimento sem entender o que passava no coração e mente da minha filha, eu simplesmente não era a pessoa adequada para ela trocar as ideias. Concorda comigo? Coloca aí. Coloca aí. Aí, o que acontece? Além de potencializar toda essa minha desconexão com ela, fortaleceu também o medo dela se expor. O medo dela mostrar as fraquezas dela. O medo dela se sentir vulnerável em determinados espaços. Olha que loucura, por causa de uma frase pequena. É claro que isso daí não foi uma, não foram duas, foram vezes. E já passou. Já foi, inclusive, tratado. Entrou, sim, um psicólogo no meio, tá? Esse caso, eu tive que colocar um psicólogo para ela sair do ovo, sair de atrás dos bastidores. Olha como que foi forte. O porquê que eu estou falando isso? Se você está fazendo isso agora com seu filho, escuta essa live, tá? E hoje tá tudo maravilhoso, se expõe. E quando eu falo para de show, ela, não, eu tenho que fazer o show. Se não puder fazer agora, eu faço depois. Isso também é técnica, tá bom? Enfim,
E aí, diante dessa história, que é um fato, eu vou começar a explicar brevemente a puberdade. A puberdade, ela inicia aí nas meninas entre 8 e 12 anos e nos meninos entre 9 e 13 anos. Existe essa diferençazinha aí, não posso lhe explicar por quê. Aí procure um pediatra, entra mais na parte científica, mas o processo começa todo no cérebro. Muitas vezes a gente acha que os hormônios brotam, né? A luz, agora estou com hormônio de felicidade. Ajuda, mas o que compreende e o que manda neurotransmissores para que isso tudo ocorra, ou seja, sinais que isso tudo ocorra, está aqui. E a situação do cérebro, ele entra aí. Tem um eixozinho entre o hipotálamo e a hipófise. E não precisa lembrar dessas palavras não, tá? É só você saber que um eixozinho que fica lá na parte posterior do cérebro, lá no centro posterior do cérebro, é por ali que desencadeia toda a parte da puberdade do seu filho ou da sua filha. Porque é nesse eixo que libera toda uma secreção, que também não precisa saber o nome, mas eu vou falar aqui da gonadotrofinas. É longo pra caramba, né? O que estimula a produção dos hormônios, que são os hormônios esteroides e que alguns deles são hormônios sexuais. E os que a gente conhece, o que realmente faz toda essa transformação, são testosterona, progesterona e estrogênio. Estrogênio. Uns falam estrógeno, outros falam estrogênio, mas eu vou falar o estrogênio. Tá? A testosterona, ela vem aí amadurecendo os órgãos sexuais, o pênis, colocando pelo, mudando voz. E olha, seu filho, em nenhum momento está sabendo o que está acontecendo com o corpo dele. Mas nós, pais, mães, responsáveis, precisamos saber o que está acontecendo, porque nós já passamos por isso. E quando acontecer com seu filho, você já está aí também sabendo e pode ajudá-lo a entender essas mutações. Então, a testosterona, ela vem nessa mudança de voz, pelos, a questão de desenvolvimento dos órgãos sexuais, aí o masculino, o pênis. O estrógeno, ela vem aí, ou estrogênio, ele vem aí na evolução dos ovários, na evolução das mamas e também tendo aí todo o desenvolvimento de qualidade de espermas, tá? Por acaso, esse daí, para quando nós somos mães de meninas, a gente muitas vezes estuda muito sobre a menina. E aí, quando a gente é de menina, a gente estuda muito sobre menino. Mas é importante você também entender os dois corpos como funcionam, porque o seu filho vai precisar de também entender o corpo do sexo oposto. Isso é muito legal. E vem a progesterona, que ela cuida dessa parte toda do ciclo menstrual, a melarca, a primeira menstruação, né? Que falam que a primeira que é aquela pasta preta que existe. E a gente vai falar sobre isso numa live que vem aí. Então fica antenado nas programações. Bem, diante disso, do processo começa, o que é importante você saber? Que o processo da puberdade, ele começa no cérebro e no eixozinho lá posterior do centro do cérebro, que desencadeia toda essa parte de liberação de secreção, que desencadeia hormônios lá sexuais, que são esses daí, testosterona, estrógeno e progesterona, que fazem todo o amadurecimento e aí inicia toda a puberdade. Sabendo disso, logo se conclui o quê? Que o vilão dessa história não é o hormônio. O vilão de todo esse processo de mortação do corpo, de todo esse processo de sentimentos intensos, de todos esses desejos enlouquecidos,
de toda esse exalar de sentimentos com o outro, ou seja, toda essa sexualidade e sensualidade, as duas estão ligadas. Não é a mesma coisa, mas estão ligadas, tá? O grande culpado é o cérebro. E vamos entender isso agora na fase da adolescência. O indivíduo, ele possui esse crescimento, né, corporal que muitas vezes a gente consegue enxergar, né, quando tem aquele estirão. O início dele a gente não vai conseguir, não. E por isso que é interessante a gente acompanhar mais de perto, porque para eles também é uma novidade. E existe aí toda a parte do estirão, que a gente consegue ver, mas existe todos esses sentimentos intensos e extremos, que eu chamo inclusive de tempestades emocionais, tá? Isso daí a gente não consegue compreender se nós não tivermos essa percepção que já está entrando na puberdade. E olha, aquela história que eu contei no passado, que era para de show, eu não posso interromper algo que é novo, que não está se sabendo, que está se sentindo. Eu tenho que ajudar a identificar esse sentimento, a identificar o que está querendo passar, qual é essa comunicação. E isso gera conexão. Bem, e vamos lá. E essa evolução... Tem uma cola aqui, gente, fica nessa live, tem muito conteúdo. E eu coloco na cola porque eu não gosto de deixar de passar nada para vocês. E nessa conexão constatar essa evolução, essa diferença, mas existe todo esse crescimento mental. Esse crescimento mental que desenvolve toda a parte cognitiva do seu filho. A parte cognitiva, para quem não sabe, é exatamente o se portar, a forma de reação, a forma de juntar uma coisa com a outra e perceber qual ação tomar. Tá ligado diretamente à autonomia. Tá ligado diretamente à autorresponsabilidade. Então, todo cognitivo, isso daí vai sendo desenvolvido até a idade adulta. Alguns adultos, inclusive, estão desenvolvendo até hoje, né, gente? Mas brincadeira da parte. Enfim, e aí o lado biológico também está ligado diretamente a essas emoções. Por quê? Nós sabemos aí do quatrilho, né? Do quarteto, melhor falando, dos hormônios, quarteto da felicidade, que são os mais conhecidos. E a gente linka os sentimentos com esse quarteto. Mas existem diversos outros sentimentos que precisam ser alinhados, identificados. Um deles, mas eu vou falar sobre o quarteto aqui para entender esses impactos e como ele mexe. Um deles é a serotonina. Serotonina mexe diretamente com o humor, mexe com o sono, mexe com o apetite. De todos nós, não é só do adolescente, não. Mas do adolescente, isso fica do 8 a 80. Todos esses sentimentos, tá? A oxitocina. A oxitocina mexe diretamente com a paixão, com carinho, abraço, amor. Então, por isso que eles vivem em love. E aproveita para pegar teu filho, fazer... Adolescente não gosta muito de aperto, né? A não ser do namorado, da namorada, enfim. Mas aproveita, faz aquele carinho de gato, sabe? Aquele carinho de gato. O contato é importantíssimo com seu filho. Dá aquele abraço. Ele tá de costas para você, dá aquele abraço. Só aí você já começa a desencadear e começa essa conexão. Olha, tô dando algumas dicas aí, hein? A endorfina, ela mexe com bem-estar e ela mexe também com a analgesia. E a endorfina, ela tá ligado muito, muito a exercício físico.
Não pense que endorfina é só quando você dorme, quando você descansa. Não. Quando você faz aquele exercício físico. Quando você vê a casa limpa. Quando você vê algo que você acabou de concluir, mas que gera um bem-estar, ou seja, ufa, acabei, tá? Que gera aquela sensação que tá liberado, agora eu vou curtir. E tem a famosa dopamina. Essa daí, nós lutamos com ela o tempo todo, né? Porque é a dopamina que gera o prazer, que gera toda parte da sensação de conquista, que gera parte da sensação de pertencimento, que gera a saciedade. E é ela também que está ligada diretamente às nossas redes sociais. Está ligada ao prazer instantâneo. Agora, pasmem. Pasmem porque não é só coisas boas que os hormônios trazem. Não. Os mesmos hormônios podem levar à felicidade ou sentimentos ruins, ou dependências, ou tristezas, ou sensação de fracassos e vulnerabilidade. Isso é ótimo, mas precisa ser medido. Agora, tudo depende do contexto que está sendo inserido. Imagina, a gente falando de dopamina, diretamente da dopamina, né? Aquela sensação de ver um capítulo, ver a série, então acaba um capítulo, eu quero entrar no outro, ali eu estou me dando prazer a todo momento, né? Ou então, já fui chocólatra, tá? Meus seguidores aí, já fui chocólatra. Aquela sensação, enquanto tem chocolate em casa, tem que acabar. E por isso que não entra chocolate em casa. E por isso que a gente tem que saber a hora de repente, comer aí uma besteirinha para dar aquele up. Mas o intuito aqui é você perceber que todo esse contexto inserido que nós vivemos, que seu filho adolescente vive, tá? O nosso cérebro reage a isso. É uma máquina fabulosa. Inclusive, aqui para nós, meu marido é chamado de Guguinho, tá? Então, Guguinho, minha filha, os amigos dela. Então, imagina por quê, né? A gente brinca que quando ele morreu, o cérebro dele vai para a ciência. Mas é algo que é muito precioso. E por isso que eu comecei a cada vez mais estudar a adolescência e esse comportamento, porque tudo atrelava e se justificava. E aí peguei toda a parte de como a gente consegue conectar com o adolescente na prática. Todo aquele papiro de teoria, se você não souber colocar em prática, viram palavras e não ações. Olha a diferença. Então, o cérebro, ele possui dois hemisférios. O hemisfério direito, que está ligado à criatividade, eu vou explicar isso. O hemisfério esquerdo, que está ligado diretamente aí às funções mais lógicas, à razão. O hemisfério direito, ele está com toda a parte criativa, mais intuitiva, né, ligada diretamente às emoções. E olha que coisa, os adolescentes têm isso muito bem desenvolvido. Sabe o que ocorre? Acaba ocorrendo que o adolescente, né, e qualquer outro indivíduo que tem esse daí altamente desenvolvido, ele perde a noção do risco. Porque ele vai se permitindo a ter cada vez mais experiências. E isso daí também está ligado a muitos artistas, né? Aí também está ligado também toda a linha artística está ligado também muito a isso. E aí entra assim risco de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, riscos de atividades mais radicais, risco de você encontrar com outro. Ontem mesmo a gente assistiu no jornal,
está cada vez mais evidente, encontros, sites de encontros online, sites de encontros que você busca um parceiro e vai depois se encontrar com ele, ele assumiu o risco de encontrar uma pessoa que ele nem sabia o rosto. A pessoa tem um lado intuitivo absurdo, né? Porque tem um lado do esquerdo do cérebro que vai falar, poxa, olha lá, vê a carinha, tenta falar antes de você se encontrar, vai com um amigo, né? Então, esse lado o adolescente não tem ainda. Quer dizer, não vou dizer que não tem, não, é muito pouco desenvolvido. Mas a parte do lado esquerdo, ela vem com todas essas funções lógicas, que são pensamentos mais analíticos, que está ligado diretamente a habilidades mais refinadas. E habilidades que são planejamento, organização, toda a parte de lógica. Isso tudo, e outra, foco. Que é uma das coisas que a gente mais fala para o nosso filho, que ele tem que ter foco, mas tem que ter técnica para ter foco. Tem que desenvolver essa técnica. Né? E quando a gente amadurece, a gente vai desenvolvendo. Mas a gente pode desenvolver antes também. Então, calma aí que eu vou explicar. Não sobre foco, mas vou dar uma dica. Então, a situação do hemisfério direito, que é toda a parte que eu chamo de criativas e que nela está diretamente nos adolescentes ligadas às tempestades emocionais, como também tem a do lado esquerdo do cérebro, que está a dificuldade de achar suas próprias respostas. Ou respostas lógicas do que nós, pais, nós, mães, sabemos que está lá na nossa cara, é evidente de dar problemas, para não falar outra coisa. Vai dar ruim, não é isso que a gente escuta? Vai dar ruim. Eles não veem isso. Essa parte do cérebro, né, tanto uma quanto a outra, elas acabam sendo ligadas. Já tem estudos aí que comprovam que não existe quando você entra numa área criativa, a área esquerda não funciona. Não, isso são neurotransmissores que colocam e jogam lá as sinapses, e aí eu não vou entrar na área científica, mas os neurotransmissores, eles trabalham por todo o nosso cérebro. Só que o lado direito, ele fervilha muito mais, tá? Mas tem o lado esquerdo, mesmo não desenvolvido no adolescente, ele precisa de algum reconhecimento, ele precisa de alguma lógica, mas essa lógica ainda não está desenvolvida suficientemente. E aí, você deve estar pensando aí, coloca para mim, o que você faz numa hora dessa? Vocês que estão comigo, coloca aí para mim, YouTube, seguidores do YouTube, seguidores do Insta. O que você faz numa hora dessa? Vou beber até um café. Bom dia, tá? O que vocês fazem numa hora dessa? É melhor, eu já escutei assim, é melhor ter paciência, muita paciência e esperar o tempo passar. Só que essa fase, se o tempo passar, pode acontecer de você também não estar dando suporte suficiente para o seu filho. Então, deixa eu te falar, o cérebro é extremamente moldável. Já ouviu falar em neuroplasticidade? Isso daí é outra live. Mas eu vou deixar um tantinho aqui para vocês. O cérebro é extremamente moldável. E se você tem acordos, estímulos, entregas, isso entra na vida. E isso vai estimulando o seu filho a achar as próprias respostas, a desenvolver o lado esquerdo do cérebro para ter mais planejamento, mais organização, mais foco, mais autorresponsabilidade. Sabia disso?
E com isso, eu vou deixar uma pergunta para você, para a gente já finalizando essa live. O que você prefere? Ter uma adolescência que ela passa pela total inconsequência, né? Isso é a maioria, tá, gente? Isso daí não é regra, é a maioria. Mas pela total inconsequência, ou trabalhar durante um período dessa adolescência para estimular o seu filho a ter e a desenvolver mais rápido a parte de autorresponsabilidade. Então, sem conhecer isso, você não vai conseguir ajudar seu filho. Essa live é uma live muito profunda, muito. E essa live, ela traz exatamente o início aí dessa conexão. Então, você que está aqui e gostou, mas coloca para mim, se tiver alguma pergunta, pode colocar que eu falo agora, tá? E para você que está aqui e gostou, compartilha essa live. Concluindo aqui, sai daqui e vai lá para a inscrição do Parou de Bagunça _ oficial. Também tem no Face, mas vocês que estão aqui assistindo online comigo, vá lá e se inscreva. Tá? Basta colocar o seu nome. Agora, coloca o melhor e-mail para você receber o e-mail na sua caixa de entrada. Mas se você não recebeu mesmo assim, você veja a caixa de spam, veja a caixa de promoções, para ver se o e-mail não caiu lá, tá? E já dá um ocasinho pra gente, porque a gente já vai colocar você no grupo do Zap. Não esqueça de entrar no grupo, porque é por aquele grupo que a gente canaliza toda a parte de comunicação. E no final, vai ser o grupo que vai receber primeiro aí uma novidade, ok? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Um grande beijo.